Restaura o temor, ó Deus, pela sua palavra. Que essa seja uma noite onde os nossos ouvidos, eles possam estar sensíveis à admoestação do Senhor. Que aquilo que nós encaramos como afronta essa noite seja, meu Deus, definido como correção em amor para nos direcionar em sua presença. É o que lhe peço, em nome de Jesus, que nessa noite teu Espírito Santo nos conduza. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estou sentindo falta de teclado. Se não tem teclado, dá para botar um fundinho musical aí? Eu gosto de pregar assim com fundinho musical. Bom, como eu falei, a gente está diante de um texto que ele é muito contemporâneo. Eu acredito que a própria leitura, ao lermos o texto, a gente já consegue identificar uma realidade de cara, que a gente lida com essa realidade. E eu sei que a gente tende a começar a olhar para as pessoas lá fora mais calma ao fazer esse julgamento. Porque uma leitura cuidadosa vai nos fazer entender que não são das pessoas lá fora que Paulo está falando. Mas antes de eu chegar nesse ponto, me permita fazer uma exegese do texto com você, para a gente estudar o texto, para entender o que está acontecendo. Como eu disse anteriormente, o apóstolo Paulo está falando com Timóteo, é uma epístola pastoral, Paulo falando ao jovem pastor Timóteo, sobre como lidar com a igreja. Inclusive no capítulo 2, no final do capítulo 2, lá pelo verso 24, ele vai começar a descrever uma série de características de um cristão e como ele deve se portar. Deve ser alguém que não brigue, que entenda que não é conveniente brigar, mas que deve ser amável, que deve ser paciente, deve ser apto para ensinar, que ele deve corrigir com mansidão aqueles que se opõem a ele. E aí ele começa uma série de outras características. E aí ele inicia o capítulo 3 dizendo: saiba, porém, disto. Significa dizer, essa primeira pequena frase, sabe, porém, disso, é linguagem de urgência, preparo, esteja ciente, aperceba, se não esteja desatento, não ache que as coisas vão ser fáceis, não seja ingênuo, Timóteo, não seja ingênuo a respeito das características das pessoas com quem nós teremos que lidar como pastor. Jovem Timóteo, embora o apóstolo Paulo esteja dizendo a Timóteo como um cristão deve lidar, ele começa o capítulo 3 dizendo: mas eu quero que você saiba que na verdade, na maioria das vezes você vai lidar com esse tipo de gente aqui, ó. E o tempo que você vai viver é difícil por conta da característica das pessoas. Então, nos últimos dias, essas características elas têm se tornado cada vez mais evidentes, cada vez mais fortes. Isso não é uma hipótese, nós não estamos levantando uma hipótese, que eu não estou propondo uma hipótese, eu estou dando um diagnóstico. Basta a gente ler essa lista novamente, e se nós olharmos para nós mesmos com um mínimo de honestidade, a gente vai se encontrar em alguns desses pontos. E agora deixa eu falar uma coisa, isso aqui não é uma mensagem de acusação para você também. Essa é uma mensagem de reflexão. Porque nós precisamos de autoexame. Precisamos olhar para a gente e pensar assim: eu estou onde nessa história? Ok, eu fico olhando para vocês, homens e mulheres, jovens, que estão aqui há anos servindo ao Senhor. Mas você está onde? Em que momento da sua realidade? Qual é a realidade espiritual da sua vida? E é sobre essa reflexão e sobre esse autoexame que eu quero falar todo esse mês, durante todo esse mês de maio. Toda a série vai girar em torno desse texto. Nós vamos pegar cada uma dessas características em bloco. Eu separei em bloco. Eu peguei aquelas que eu não coloquei necessariamente em ordem, mas eu peguei aquelas que estão dentro do mesmo, tem as mesmas características, e nós vamos falar cada semana de uma delas. Mas hoje eu quero falar principalmente sobre por que o tempo é difícil. Basicamente, por que os tempos nos últimos dias seriam difíceis. Então, para a gente chegar nesse lugar, a primeira coisa que eu quero é entender o que é um tempo difícil. O que é um tempo difícil? A palavra no original grego dessa frase, que fala sobre sobre difícil, a palavra difícil indica algo que é perigoso,
violento, agressor, opressor. Essa mesma ideia, por exemplo, essa mesma palavra aparece lá em Mateus, no capítulo 8, no verso 28, quando Jesus ele expulsa um demônio da Gadareno, e está escrito assim lá: quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles foram tão violentos, é a mesma palavra para difícil ou terrível, como está na NVI, no livro de Timóteo. Ou seja, são tempos violentos, são marcados espiritualmente por um perigo, por uma violência que nos expõe e que nos torna muitas vezes suscetíveis ao erro, ao pecado. Então são pessoas, e a reflexão ela começa a se aprofundar quando Paulo ele deixa claro no verso 5 de onde vem isso. Então nós temos duas realidades. No verso 1 ele diz que os tempos seriam difíceis. Ele diz por quê? Porque as pessoas seriam difíceis. Paulo não diz que é o sistema. A gente costuma dizer assim: as pessoas no mundo, elas estão assado, cozido e frito. Paulo deixa muito claro que o problema não são as pessoas no mundo. Pelo contrário, quanto mais no pecado as pessoas no mundo estiverem, melhor para a igreja, porque mais necessidade de salvação elas têm. O problema não é quando o mundo está mergulhado no pecado. O problema é quando a igreja tem um comportamento diferente daquele que deveria ser. E aí Paulo deixa claro no verso 5, quando ele diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Ele deixa claro quem é o público. Ele deixa claro que ele está falando a todos os possíveis cristãos que Timóteo pudesse vir a pastorear posteriormente. De pessoas que, dizendo-se cristãs, têm aquela lista de comportamentos, ou algumas delas, na sua vida, na sua prática, no seu caráter, na sua forma de lidar com as coisas. Então nós temos aqui uma séria advertência da palavra de Deus a respeito do nosso comportamento como cristãos, porque os tempos serão difíceis. Não é porque o mundo está em pecado, é porque os crentes não vivem a palavra. O tempo é difícil porque aqueles que deveriam ser luz são trevas. E se a luz que é em ti são trevas, quão densas trevas são, diz a palavra do Senhor. Se a maneira como você enxerga o mundo é completamente equivocada e desalinhada com a palavra, sendo que você acredita estar certo porque você está na igreja, quão tenebroso é isso. Quão terrível é alguém que está sentado em uma cadeira numa igreja todos os domingos e acredita verdadeiramente que está vivendo o que é correto, porém no dia a dia age como alguém amante de si mesmo, desobediência aos pais, desafeiçoado, arrogante, avarento. E ele começa lá a lista toda. Quão tenebroso é isso. O quanto que Satanás ganha com isso, o quanto o reino espiritual perde, o reino de Deus perde com isso. É por isso que os tempos seriam difíceis. Os tempos são difíceis porque a gente está parando de ouvir a Deus. Os tempos são difíceis porque nós, o povo de Deus, não temos andado segundo a palavra de Deus. Incrível que pareça, nós somos o sal da terra. Isso significa dizer que nós servimos como um mediador, como um termômetro daquilo que acontece lá fora. Uma igreja que anda saudável, que anda segundo a vontade de Deus, que renuncia aos prazeres, que nega a sua carne, que busca o Senhor, que obedece em detrimento das suas próprias vontades. Essa igreja, ela causa um impacto profundo. E embora muitas vezes em detrimento dos próprios prazeres, essa igreja ela tem relevância e impacto espiritual. Por outro lado, o apóstolo está dizendo que uma igreja que vive completamente aquém da vontade de Deus, ela torna os tempos difíceis. Basta a gente ver a realidade que a gente encontra. Quantas pessoas que você prega o evangelho e elas não querem ser cristãs por conta do tipo de cristão com quem elas lidam. Isso torna os tempos difíceis. Isso torna cada vez mais difícil pregar o evangelho. Isso torna cada vez mais difícil nós anunciarmos o reino de Deus.
Portanto, eu estou chamando você, aliás, eu não, o Espírito Santo está chamando você, durante esse mês, a você se posicionar como um cristão. Nunca houve tanta gente dentro das igrejas, mas, por exemplo, o nosso país nunca foi tão corrupto quanto é. Nunca houve tanto escândalo dentro das igrejas quanto existe agora. Nunca houve tanta gente frustrada e decepcionada com a igreja como existe agora. Isso tem muito a ver exatamente com o que eu estou dizendo, tempos difíceis. E esses tempos difíceis não foram produzidos pelas pessoas no mundo. Esses tempos difíceis são produzidos por aqueles que, dizendo-se cristãos, não agem como tal. E eu sei que é um conteúdo pesado, mas a gente precisa combater a superficialidade espiritual que hoje está instalada nas igrejas. E como eu sou pastor de vocês, eu vou falar com vocês sobre isso. Eu vou falar com a igreja que o Senhor confiou nas minhas mãos, para olhar nos olhos de vocês e dizer: queridos, nós não podemos ser superficiais no evangelho que vivemos. Nós não podemos abrir concessões. Nós não podemos deliberadamente fazer aquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos nos posicionar. O problema não está fora, o problema está dentro de nós, e diria eu, dentro da igreja. Eu tenho que ter muito cuidado, porque a noiva é do noivo. E hoje foi dito isso aqui no altar. Por outro lado, eu tenho a responsabilidade de chamar a sua atenção para a verdade espiritual. Eu sei que você adoraria eu chegar aqui e dizer para você que você vai ser abençoado. Eu sei que você amaria que eu dissesse para você que todas as suas orações vão ser ouvidas. Mas exatamente por eu não acreditar nisso, e não porque Deus não é poderoso, mas porque nós não vivemos segundo a palavra, que eu preciso pregar isso aqui. Eu preciso pregar essa verdade para que a nossa realidade espiritual mude, para que o nosso acesso espiritual mude, para que a nossa relevância espiritual mude. E para isso nós precisamos tomar posições. Nós não podemos ser apenas pessoas que falam de Deus, que cantam as canções, mas que não vivem com Deus, que não andam com Deus, que não pensam segundo a palavra de Deus. Crentes que conhecem versículos, mas não vivem aquilo que conhecem, que não demonstram transformação. Igrejas cheias de vidas vazias da presença de Deus. Irmãos, desde quando eu decidi me tornar pastor, eu tinha um acordo com Deus. Custasse o que me custasse, eu não negociaria a verdade em momento nenhum. Eu nem sei se você vai ficar chateado comigo hoje, e se alguém aqui veio em busca de outra coisa. Eu só sei dizer uma coisa para você: Deus te dá não o que você quer, mas aquilo que você precisa. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir. Você precisa voltar a ser crente de verdade, segundo a palavra de Deus, a viver o evangelho. Os últimos dias eles vão ser perigosos, violentos, por conta daquilo que está acontecendo no nosso coração, daquilo que está acontecendo dentro de nós. Paulo não culpa ninguém, mas ele culpa o coração humano em primeiro lugar, mas em especial daqueles que professam uma verdade, que negam essa mesma verdade com seus comportamentos. E nós vamos já falar disso um pouquinho. Então, se a gente vai partir desse princípio, quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de cumprir propósito, quando a gente fala de cumprir chamado, a gente tem que primeiro falar da nossa transformação. Nós temos que falar do quanto Jesus tem nos transformado de verdade, o quanto nós temos permitido que o Senhor nos confronte. Eu acho que essa é uma noite muito adequada, oportuna para a gente entender isso, até como você se sente ao ouvir o que eu estou dizendo para você agora, para você nesse momento. Porque hoje em dia a gente está tão desconectado da palavra de Deus, que a correção vira afronta, vira ofensa. A gente já anda tão milindrado nas nossas emoções, que quando alguém nos corrige, a gente não aceita ser contrariado, a gente não aceita ser corrigido de maneira nenhuma. Eu não sou ninguém para corrigir vocês, eu estou na mesma condição. Entretanto, sobre mim pesa a responsabilidade de pregar o evangelho dentro daquilo que o Senhor me manda fazer. E assim irei fazer. O maior engano dos últimos dias é a gente pensar que o problema está lá no mundo, quando na verdade ele está aqui dentro do nosso coração. Isso muda tudo.
Os tempos difíceis, eles não são apenas por causa de uma maldade visível que existe no comportamento daqueles que não confessam a Jesus, que não entregaram a sua vida a Jesus, mas por causa de uma religiosidade falsa, que sem poder transformador, que camufla a verdade dos nossos corações e faz com que a gente viva um evangelho estéril, em todos os sentidos, inclusive a nível pessoal. Orações não respondidas, clamores, estéreis, sem qualquer resultado, pessoas frustradas com Deus, pessoas que são incapazes de discernir o silêncio de Deus, que não conseguem ouvir nada além do próprio clamor das suas almas necessitadas e desejosas de que Deus faça alguma coisa por si. Então, o que nós precisamos entender? Que o perigo, ele está na religião. Esse é o maior perigo. A religião vai mandar mais pessoas para o inferno do que o próprio pecado. E digo por quê? Porque alguém que está na prática do pecado e ela está aprisionada, ela costuma ter noção de que está nessa condição. O religioso, ele tem um agravante no seu comportamento. É porque ele parece bom, ele parece uma pessoa correta, mas na verdade o seu comportamento ele está completamente desalinhado com a vontade de Deus. E aí a gente vive cometendo erros e justificando com a nossa religião, o que é péssimo, o que torna, mais uma vez a dizer, os tempos extremamente difíceis. Coloca o verso 5 do texto. Eu quero que a gente medite um pouquinho sobre isso. Porque quando o apóstolo Paulo, ele finaliza o diagnóstico dele com esse texto, dizendo com aparência de religiosidade, outras traduções diz aparência de piedade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também deles. Nós temos 3 coisas, nós vamos falar sobre essas 3 coisas agora. Nós vamos falar primeiro sobre aparência de piedade ou aparência de religiosidade. O que significa? Algo que parece verdadeiro por fora, mas por dentro não corresponde àquilo que está sendo demonstrado por fora. É um engano, é um engodo, é uma mentira. Essas pessoas, elas têm uma religião professada com os lábios, mas que não é demonstrada nos momentos críticos e difíceis da vida. Um exemplo: quando tem que perdoar, não perdoa. Quando tem que ser fiel, não é fiel. Quando tem que fazer as escolhas difíceis da vida, a gente escolhe o caminho mais fácil ou o caminho que dá prazer. Aí eu te pergunto, aí eu lembro de o apóstolo Paulo dizendo: me mostra a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé com obras. E a gente vive um evangelho onde renunciar em nome de uma graça barata não é mais necessário, onde a obediência, ela simplesmente ela é um item opcional na lista dos cristãos atuais. Como eu fico espantado, irmãos, de verdade, eu fico espantado como alguns simplesmente agem diante de determinados princípios, quebrando-os de maneira deliberada, como se estivesse tudo bem. Eu vou fazer e ponto. Eu não vou perdoar, eu não vou amar, eu vou falar, eu vou criticar, eu vou ser desleal, eu vou fazer isso. E está tudo bem para a grande maioria. Isso é muito a cara do que está dizendo o apóstolo Paulo ao seu jovem discípulo Timóteo. Essas pessoas, elas podem ter linguagem religiosa, elas podem frequentar os cultos, elas podem conhecer os versículos, elas podem participar das células, elas podem participar dos nossos retiros, elas podem até muitas vezes ocupar a posição de destaque na igreja. De repente, ela pode estar no grupo de louvor, ela pode estar no ministério de dança, ela pode ser um líder de célula, ela pode estar em qualquer posição que seja. Porém, tudo isso pode existir, mas quando você convive, você tem uma experiência pessoal com o indivíduo, você percebe que não tem transformação nenhuma. Basta algum tempo de convívio para você concluir que essa pessoa não esteve com Jesus. Jesus já havia denunciado esse fato em Mateus, no capítulo 15, no verso 8, diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu não sei quanto a você, mas eu nunca na minha vida
quero ser esse tipo de cristão. E com isso eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Meu professor na faculdade, meu supervisor de estágio e meu orientador de TCC, ele também. Ele diz uma coisa que eu adapto para a minha vida espiritual. Ele diz que quando a gente vai atender lá no SET, como aluno, não é um problema eu errar. O problema é eu não perceber que estou errando. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu imagino que seja algo semelhante. O problema não é a gente errar. O problema é a gente errar e não perceber porque não lê a palavra que está errando. Ou pior, o problema é eu errar, saber que estou errando e fingir que não estou errando. Aí é pior ainda. É a famosa hipocrisia. Olha só, coloca Marcos capítulo 11, versos 12 e 13, porque esse é um episódio muito relevante para a gente pensar sobre aparência de piedade, sobre ter aparência das coisas, sobre parecer algo. O Senhor não quer que você pareça, Ele quer que você seja. E com isso, eu estou dizendo o seguinte, que até você que está começando a caminhar na vida cristã agora, você consegue parecer Jesus até quando peca, irmão. Eu sei que parece estranha a frase, mas eu vou explicar. Lógico que Jesus não pecou. Porém, diante do pecado, existe um comportamento que um cristão comprometido com a palavra tem. Arrependimento. Arrependimento. Ele não vai esconder o seu pecado, ele não vai acalentar o seu pecado, ele não vai ficar mantendo uma aparência para as pessoas por fora e cultivando uma vida secreta em outro lugar. Não, o cristão de verdade, ele vai dizer, eu tenho esse problema e eu preciso de ajuda. Jesus criticou e ele usou essa parábola para mostrar um grande problema. Marcos capítulo 11, versos 12 e 13. Coloca aí pra gente. Marcos 11. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas. Essa partezinha do texto, ela é primordial para o entendimento do texto. Se a gente não entender o com folhas, ele não está aí à toa. Ele tem uma razão de estar aí. Porque o com folhas é indício, é uma evidência externa de que algo poderia surgir dali. Com folhas foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas. Pois não era a época de figos. E aí, mas não era a época de figos, mas também não era para ter folha. As folhas eram um indicativo de que, olha, se tem folha, provavelmente tem fruto. E aí Jesus amaldiçoou essa figueira, ela seca, depois eles vão, quando voltam, a figueira está seca, os discípulos ficam assustados com isso, Jesus aproveita e fala, dá uma lição de fé para os discípulos. Mas a lição da hipocrisia também fica. Não basta parecer que tem frutos, precisa ter frutos. Nós precisamos entender o seguinte, qualquer um de nós, em qualquer tempo da nossa vida cristã, nós podemos produzir algum tipo de fruto. Mesmo aqueles que entregaram a vida para Jesus ontem, eles podem voltar a pecar, novidade, vão pecar. Mas a relação deles com o pecado já é um fruto, porque quando eles pecam, eles já não se sentem confortáveis. Eles já não simplesmente dizem, tudo bem, pequei, não, puxa, pequei. Isso é fruto. Quando a relação com o pecado já muda, isso já é fruto. O problema é quando você passa muito tempo dentro da igreja, sem uma vida com Deus que te transforme, e aí você começa, a sua relação com o pecado, ela não é transformada, você peca e diz, está tudo bem, basta eu botar folha, basta eu me adornar, basta eu servir, vou lá no Fire servir, está tudo certo, vou servir lá na célula, vou fazer alguma coisa para Deus e está tudo bem. Não está. Não está, meu irmão. Deus está vendo você. Ele olha o seu coração. Ele vê o que você cultiva no seu coração. Portanto, nós não podemos achar que está tudo bem a gente querer mostrar que tem uma coisa que a gente não tem. Nós precisamos ser honestos diante de Deus. A aparência de piedade é perigosa porque ela engana tanto os outros quanto a gente mesmo. Lembra que o apóstolo Tiago diz? Tiago capítulo 1, verso 22.
que nós não deveríamos ser apenas praticantes, ouvintes da palavra, mas praticantes. No verso seguinte ele diz para que a gente não, na sequência ele diz para que a gente não se engane, para que a gente não engane a nós mesmos. Exatamente o que a aparência faz. Ela faz os outros pensarem que a gente está bem e é capaz de enganar a gente para que a gente acredite que a gente está bem, quando na verdade vai todo mal. Já faz tempo que eu não oro, já faz tempo que eu não leio a Bíblia, já faz tempo que você não busca o Senhor, já faz tempo que o pecado ele é uma constante na sua vida, já faz tempo que as coisas que você consome, tanto com os seus olhos quanto com os seus ouvidos, não estão alinhadas com a vontade e com a palavra de Deus. Já faz muito tempo, mas você continua vindo à igreja e está tudo bem. Vir à igreja é maravilhoso, porque se você não viesse à igreja, você não estaria ouvindo essa mensagem. Agora, o que você vai fazer a partir do que você está ouvindo é que vai ser um divisor de águas na sua vida. Porque eu tenho certeza que o que o Senhor está falando aqui não é para constranger nem matar você, mas é um choque de realidade para que você tome um posicionamento para buscar a Deus de verdade, para voltar para a presença de Deus. Então, a aparência de piedade é parecer que tenho algo que eu não carrego de verdade. E é muito difícil, né, a gente ter que lidar com esse fato de dizer: eu não pareço, eu não sou tudo aquilo que eu pareço ser. E a grande verdade, e eu vou falar da minha vida, eu não sei como é que é para vocês, mas em um determinado momento da minha história, eu tive que lidar com essa realidade, de que eu não era tudo aquilo que eu parecia. Quando eu era líder de jovens, e eu já testemunhei isso aqui inúmeras vezes, e eu era viciado em pornografia. Me masturbava, via pornografia, cometia pecados, depois estava lá na rede de jovens, às vezes até pregando. Quando chegou o tempo de Deus me confrontar e dizer para mim: não dá para você viver assim, né? Você só parece. E as pessoas, depois que eu pregava, diziam assim: uau, irmão, sua palavra foi uma bênção. E às vezes aquilo dizia: poxa, glória a Deus, acho que eu não preciso mudar, né? Tá abençoando os outros que eu estou fazendo. Aí eu lembrei de Sansão. Eu lembrei de Sansão fazendo aquilo que Deus reprovava inúmeras vezes, embora tivesse uma unção. Mas teve um dia que Sansão, quando pensou em se levantar contra os inimigos, a Bíblia diz que o Espírito já não estava com ele. Aí é que nem andar de moto feito um louco e achar que vai passar a vida toda sem acontecer nada. Você pode passar 10 anos andando de moto de maneira irresponsável, mas basta uma vez para talvez acabar com a sua vida. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele flertou com o pecado tantas vezes, mas um dia que Deus disse basta, a presença de Deus saiu, ele terminou cego, andando em círculos e morreu com os inimigos. O Senhor ainda teve graça para ele ainda no último momento. Mas é o que a gente está vivendo, cego, andando em círculos. Sua vida não sai do lugar. Você está cego, andando em círculos, mas você já teve a presença de Deus, mas você negociou ela, você negligenciou ela. E agora tudo que te resta é continuar mantendo uma aparência religiosa dentro da igreja. Porém, as boas novas são: você pode sair dessa condição, porque o Senhor está aqui para te perdoar. Eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu preciso expor uma verdade dolorosa, difícil de lidar. Mas o fato é que o Senhor ainda tem um plano de pé para a tua vida. Você precisa só vir para a verdade, vir para a luz, sair das trevas, sair dessa vida de aparência para viver uma vida real. Nem que essa vida real signifique expor fraquezas, nem que essa vida real, tudo que você tem a oferecer nessa vida real, seja os seus pecados. A gente canta aquele louvor esqueci agora, o louvor esqueci o nome dela, que diz que tudo que a gente tem para oferecer é os nossos pecados, mas se for com verdade, é tudo que Deus precisa. Só precisa que você seja honesto. E aí ele fala daqueles que têm aparência de piedade, mas negam o poder. E aqui é o ponto central desse texto, porque as pessoas não negam Deus necessariamente com seus lábios. Elas não se declaram ateus.
elas simplesmente negam com a sua vida. Como? Coloca para mim, a partir do verso 1 de Timóteo, por favor, de novo. Como é que a gente nega a Deus? Verso 2. Pois os homens amarão a si mesmos. A gente nega a Deus quando a gente ama a gente mesmo. Serão gananciosos ou avarentos. A gente nega a Deus quando a gente é avarento e ganancioso. Arrogante. A gente nega a Deus quando é arrogante. Sobre tudo essas coisas nós vamos falar. Eu não sei se vai vir gente para o culto domingo que vem, mas eu vou falar sobre cada um desses pontos aí. Sobre amar a si mesmo, sobre ser ganancioso, sobre ser arrogante, presunçoso, blasfemo, desobediente aos pais, ingratos, desobediente aos pais. Será que vai vir jovem nesse culto aqui? Eu digo aos pais, não deixem que eu não vou dizer qual vai ser o domingo que eu vou tratar desse tema. Você vai trazer seus filhos. Ingratos, ímpios, e a lista continua. Sem afeição natural, incapazes de perdoar. Olha. Será que tem alguém assim aqui? Eita, o pessoal está denunciando os outros aqui na frente. Irmãos, faz isso não. Incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Pronto, neguei a Deus. Quando eu me comporto dessas maneiras, eu neguei a Deus, embora eu cante os louvores, embora eu venha, eu participe de todas as atividades, embora eu coloque nos meus status que eu sou um bom cristão. Neguei a Deus. Sabe, não importa o quanto a sua reputação ela vai ser aprovada pelos homens. O que importa é o que o céu sabe a seu respeito. O que importa é o que Deus está vendo a seu respeito. E querendo ou não, ninguém consegue esconder tudo. De vez em quando, vez ou outra, eu quero ser achado fiel. Essas características, elas se mostram. E eu volto a dizer, eu não estou dizendo de alguém que comete esporadicamente um comportamento que esteja dentro dessa lista. Poxa, um dia eu agi, pensei em mim mesmo nesse dia. Mas depois você parou, refletiu, você pensou, bom, eu não posso, só pensar em mim, eu preciso pensar no que é melhor a partir da vontade de Deus. E você vai lá, volta atrás e faz o que é correto, pronto, está tudo certo. Porque afinal de contas ninguém aqui é perfeito. Mas eu estou falando das coisas que a gente começa a fazer de maneira deliberada e recorrente. Eu sou assim e vou morrer assim, alguns dizem. Eu não vou fazer, e aí virou um problema. Então as pessoas, elas não negam Jesus com a boca, elas mantêm a forma da religião, mas rejeitam o poder que esta religião propõe para a transformação. A religião que nós seguimos, ela nos aceita como a gente é, mas se recusa a deixar a gente como a gente chegou. Pastor, mas Deus não me aceita como eu sou. Não, Ele te recebe como você é, como você está, mas Ele deseja que você se torne como Ele. O cristianismo é a religião daqueles que não se aceitam. Porque se você se aceita do jeito que você é, e principalmente quando você vem do mundo, você não entendeu o cristianismo. O cristianismo é justamente não se aceitar. É dizer, não, eu não quero ser mais essa pessoa. Eu não aceito ser essa pessoa egoísta, caluniadora, amante dos prazeres. Eu renuncio a isso, eu rejeito a isso. E você começa então numa verdadeira luta contra esses comportamentos, para que você viva a vontade de Deus. A eficácia da piedade está falando do poder de Deus para mudar o nosso caráter. Então, bota lá o verso 5 de novo, por favor. Verso 5. Com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Rejeitar o poder é exatamente rejeitar o poder que o Evangelho tem de transformar o nosso caráter.
de fazer a gente diferente, com características diferentes daquelas listadas anteriormente. E dizer, olha, nós não somos essas pessoas. Ela transforma o nosso desejo, ela quebra o domínio do pecado no nosso coração e produz em nós uma nova vida, uma nova maneira de ser. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, diz: então, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Então, aceitar o poder de Deus, quando eu professo algo verbalmente, eu preciso aceitar o poder que aquilo que eu professo tem para me transformar. Eu preciso aceitar a autoridade daquilo que eu professo para me transformar. Eu preciso aceitar isso, eu preciso permitir isso em minha vida. Como estão entendendo? Diga amém. Então, não importa o quanto a gente cante, o quanto a gente pregue, o quanto a gente faça as coisas para Deus. Tem um texto na Bíblia que diz assim: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome fiz isso. Ele diz: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Não é sobre o que fazemos, é sobre quem somos. É sobre o nosso caráter sendo transformado pela palavra de Deus, que vem de encontro a quem somos atualmente para nos transformar. Não é apenas, para você não entender errado, não é apenas vir à igreja. Isso é muito bom, mas sabe por que é bom ver a igreja? É para que você ouça verdades como essa, que doem, que vão mexer com o teu ego, que vão, ferir o teu orgulho. Mas novidade para quem não sabia, o evangelho, antes de te levantar e dizer que você é filho, ele simplesmente expõe quem você é sem Jesus, para que você se humilhe diante do Senhor em arrependimento, e aí então depois ele te coloca numa posição de honra por meio do arrependimento. O evangelho, antes de te colocar uma coroa, ele te entrega uma cruz. Antes de um trono de glória, tem uma coroa de espinhos. Então a gente muitas vezes, enganado pelos pregadores dessa vida, que vão dizendo pra gente que é tudo mil maravilhas, que depois que a gente entrega a vida para Jesus, agora a gente pode viver o céu. E aí ele não diz, eles escondem a parte difícil, que diz pra gente que a gente tem que morrer, que a gente tem que ser transformado, que a gente tem que morrer para o orgulho, que a gente tem que morrer para a sensualidade, que a gente tem que morrer para a imoralidade, que a gente tem que morrer para todos os pecados que essa vida tende a nos proporcionar ou nos sugerir. A gente tem que morrer para a inveja, a gente tem que morrer para as disputas carnais, a gente tem que morrer para todas essas coisas. E então nos colocar diante do Senhor e dizer: Deus, me transforma. Quando nós não fazemos isso, quando nós não aceitamos essa parte do evangelho, nós estamos negando o poder dele. E não importa. E assim, é muito provável que, ainda que você decida viver esse tipo de vida, você vai viver tranquilamente nessa terra. Porque Deus não está nem um pouco interessado em punir você para que você perceba o quão errado você está. Você vai viver muito bem. Porém, essa vida acaba, querido. Essa vida acaba. E é aí que Deus vai separar os homens das crianças. Não é aqui, o negócio não é aqui. Você pode viver maravilhosamente bem aqui nessa terra. Só que ela só dura, segundo Moisés, bem 70, 80. O que passar disso é canseiro, enfado. Agora, o que são 70, 80 anos do ponto de vista da eternidade? Me diz aí. O que são alguns anos confortáveis, andando segundo os nossos próprios prazeres, pelos nossos amores, diante de uma eternidade sem Jesus, longe dele? Não é nada. Então há um perigo eminente em a gente estar vivendo na igreja, se sentindo confortável com aquilo que não é transformado em nós, de nós perdermos aquilo que realmente importa. Achar que ter uma vida religiosa é suficiente é altamente perigoso. E aí a gente pode fazer com uma relação com tempos difíceis. Nos últimos dias os tempos seriam difíceis, ou seja, também um dos significados é perigoso. Os tempos são difíceis e perigosos porque são tempos onde a gente pode se enganar,
vivendo uma vida religiosa, achando que está tudo bem, quando na verdade estamos caminhando a passos largos, com o vento batendo no nosso rosto, mas a gente está caminhando para o abismo. Eu tenho essa visão de que quando a gente não entende o Evangelho de verdade, quem Jesus é, quais suas vontades e desejos, que a gente não lê a palavra, que a gente não se dedica a conhecer a vontade de Deus de verdade. Inclusive o tema da série do mês de junho vai ser: qual é a vontade de Deus de verdade? Parece que a gente não se debruça para dizer: Deus, o que o Senhor quer mesmo? O que o Senhor quer de mim pessoalmente? O que o Senhor espera de mim, dos meus irmãos como cristãos? A gente parece que não se debruça muito a entender essas verdades. E aí o que parece? A gente vai fazendo o quê? A gente vai vindo à igreja, a gente vai mudando a nossa agenda, a gente coloca uns cultos na nossa agenda, mas boa parte das outras coisas quase não muda, e a gente começa então a ficar sorridente e feliz porque a gente se acha moralmente melhor. E aí a visão que eu tenho é de alguém que colocou alguns adereços em si, está caminhando para o abismo, o vento está batendo no seu rosto de maneira confortável, e ela sorrindo vai cair no abismo, sorrindo, achando que está tudo bem, porque ela não gasta tempo para entender o que Jesus quer. Irmãos, estar na igreja é extremamente importante. Eu já falei isso 3 vezes aqui durante a mensagem. Mas se você não deixar que o conteúdo daquilo que é discutido aqui nas nossas reuniões transforme você, o que a gente está fazendo? Me diz aí. O que a gente está fazendo? Aí eu vou fazer um desafio para você aqui. Desafio você a questionar o que eu estou pregando, não dizendo que eu estou certo. Eu estou dizendo assim, eu vou duvidar do que o pastor está pregando, eu vou ler, eu vou buscar saber se é verdade. Faça isso. Nunca acredite no que eu falo daqui do púlpito de uma maneira cega. Não, o pastor falou, está falado, porque o pastor, ele é o... Não, meu irmão, eu sou tão humano quanto você. Talvez a única diferença é que eu me preocupo demais em saber se eu estou fazendo a vontade de Deus. Isso é uma preocupação fundamental do meu coração. Mas questione. Agora, uma coisa: se ao procurar a verdade, você descobrir que tudo que está sendo pregado aqui aos domingos é verdade, você tem uma grande responsabilidade nas suas mãos. Uma grande responsabilidade. Que é o que você faz com tudo que você ouve aqui. Torça para que o que eu prego seja mentira, então. Bom seria que se tudo que eu estou pregando seja coisa da minha cabeça. Estou inventando tudo. São vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Mas eu quero dizer para você que não é. Eu estou mostrando para você na palavra de Deus. E a questão é, o que você vai fazer com isso? Estar aqui é maravilhoso, é necessário, mas isso não substitui obediência. Não substitui fazer a vontade de Deus. Isso não significa ter o coração governado por Cristo, porque a grande verdade é que esta parte do Evangelho, ela se manifesta principalmente fora deste ambiente, é quando você sai por aquelas portas. É o tipo de cristão que você deseja ser. Mateus capítulo 7, no verso 21, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é possível, por esse texto, a gente concluir o seguinte: que ainda que eu use uma linguagem espiritual, ainda que todas as coisas que me cercam, elas pareçam espirituais, se dentro de mim e as minhas ações não forem, eu estou longe da vontade de Deus. Então o grande perigo de Timóteo, que Paulo está dizendo a Timóteo, é uma fé que não se rende, que não se entrega completamente. É uma religião sem arrependimento, uma vida cristã apenas de aparência. Então, eu quero, nessa noite, desafiar você a tomar uma postura, uma decisão. E com isso eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu estou dizendo que é necessário. E a gente faz o que tem que ser feito. A gente não faz o que é melhor. A gente faz o que Deus quer que a gente faça. Então eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.